A paz, irmãos, que a eterna Yahweh abençoe, guarde e os proteja. Em Lucas 22. Estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os sumos sacerdotes e os escribas procuravam uma maneira de se livrar de Yahshua. De fato, tinham medo do povo. Entretanto, Satanás entrou em Judas, chamado os Iscariotes, um dos 12, e ele foi combinar com os sumos sacerdotes e com os comandantes da guarda como entregar-lhes Yahshua. Eles ficaram muito contentes e concordaram em dar-lhe dinheiro. Yalda comprometeu-se em procurar e procurava uma oportunidade para entregá-lo, sem que a multidão percebesse. Chegando o dia dos pães sem fermento, quando se devia sacrificar o cordeiro pascal, Yahshua mandou Pedro, Kefa e João, dizendo: Ide, fazei os preparativos para comermos a ceia pascal. Eles perguntaram: Onde querem que a preparemos? Onde queres que a preparemos? Yahshua respondeu: Quando entrardes na cidade, virá ao vosso encontro um homem carregando um cântaro d'água. Segui-o até a casa onde ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar: Onde está a sala em que poderei comer a ceia pascal com os meus discípulos? Ele então vos mostrará uma grande sala arrumada no andar de cima. Preparai ali. Eles foram e encontraram tudo como Yahshua tinha dito e prepararam a ceia pascal. Quando chegou a hora, Yahshua pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal antes de padecer. Pois eu vos digo que não a mais comerei até que ela se realize no reino de Yahweh. Então pegou o cálice, deu graças e disse: Recebei este cálice e fazei passar entre vós. Pois eu vos digo de que agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Yahweh. A seguir, tomou o pão, deu graças, partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem vai me entregar, está perto de mim nesta mesa. Sim, o Filho do Homem se vai, como está determinado, mas ai daquele por quem ele é entregue. Então começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve ainda uma discussão entre eles sobre qual deles devia ser considerado o maior. Yahshua, porém, lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem o poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda com o que está servindo. Afinal, quem é maior? O que está à mesa ou o que está servindo? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós, como aquele que serve. Vós sois aqueles que permanecem comigo em minhas provações. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e vos sentardes em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirar-vos, como se faz com o trigo. Eu, porém, orei por ti, para que tua fé não se desfaleça. E tu, uma vez convertido, confirma a teus irmãos. Simão disse: Mestre, estou pronto para ir contigo até mesmo a prisão e a morte. E Yahshua, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes negarás que me conhece. E Yahshua lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Nada. Yahshua continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa,
pegue-a do mesmo modo. Quem tiver sacola e quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Pois eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os transgressores. O que foi dito a meu respeito está se consumando. Mas eles disseram: Mestre, aqui estão 2 espadas. E Yahshua respondeu: Basta. Yahshua saiu como de costume. Foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Yahshua lhes disse: Orai para não cairdes em tentação. Então afastou-se dali, à distância de um arremesso de pedra, e de joelhos começou a orar. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Entrando em agonia, Yahshua orava com mais insistência, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Yahshua foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo, de tanta tristeza. E perguntou-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não cair em tentação. E Yahshua ainda falava, quando chegou uma multidão na frente. Na frente vinha um dos 12, chamados Judas, Yalda, que se aproximou de Yahshua para beijá-lo. Yahshua lhe disse: Yalda, com um beijo tu entregas o filho do homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Yahshua disseram: Mestre, vamos atacá-los com a espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Yahshua, porém, ordenou: Deixai, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois, Yahshua disse aos sumos sacerdotes, aos comandantes da guarda do templo e aos anciãos que tinham vindo prendê-lo: Saístes com espadas e paus, como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, e o poder das trevas. Eles prenderam o Yahshua e o levaram, conduzindo-o à resistência do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: Este aqui também estava com ele. Mas ele negou: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: Tu também é um deles. Mas Pedro respondeu: Não, homem, eu não. Passou mais ou menos 1 hora, e o outro insistia: Certamente este aqui também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei do que está falando. E enquanto ainda falava, o galo cantou. Então, o mestre se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o mestre lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro saiu do pátio e pôs-se a chorar amargamente. Os homens que vigiavam Yahshua escarneciam dele e o espancavam. Cobriam-lhe o rosto e lhe diziam: Profetiza. Quem é que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os escribas reuniram-se para levar Yahshua ao sinédrio e o interpelavam. Se tu és o Machia, dize-nos. Ele respondeu: Se eu vos disser, não vão acreditar. E se eu vos fizer perguntas, não vão me responder. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Altíssimo Todo-Poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, o Filho do Altíssimo? E Yahshua respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que sou. Eles disseram: Será que ainda precisamos de testemunha? Nós mesmos o ouvimos de sua própria boca. Ao Pai bendito és tu, bendita é a tua santa palavra, aleluia.